Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de maio de 2025, são 9 horas da manhã. A semana começa com a perspectiva de uma forte reação dos poderes da República diante de uma conspiração que vem sendo tramada pela família Bolsonaro e pelo governo de Donald Trump, com participação muito destacada de Elon Musk e algumas outras figuras da política norte-americana e até da política brasileira que estão sendo coniventes com tudo isso. No caso, o partido do Jair Bolsonaro, a família toda do Jair Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro conspirando para, inclusive, intervir no Brasil em questões de segurança pública. Está ocorrendo nos Estados Unidos com a viagem, na verdade, a migração do filho 03 de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, junto com alguns foragidos da justiça brasileira, que estão radicados lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo é uma conspiração contra os poderes da República e contra a soberania nacional, que já foi alvo, inclusive, de uma representação da liderança do PT na Câmara dos Deputados, através do deputado Lindenberg Farias, que pede não só prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, como a abertura de uma ação penal contra ele, por violar a nova lei de segurança nacional, o artigo I, não é? O artigo I da lei 12.850, nova lei de segurança nacional, e também violando outros preceitos constitucionais, moralidade administrativa, mas tudo isso, essa questão da representação à Procuradoria, ação penal, tudo isso, vai depender da materialização dessa conspiração. E como é que essa materialização dessa conspiração vai se dar? Ela vai se dar a partir do momento que o governo dos Estados Unidos efetivamente cumpra alguma das ameaças que foram previstas e noticiadas pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Então ele mesmo é réu confesso dessa conspiração. Se as medidas forem tomadas, o Supremo Tribunal Federal, a notícia saiu ontem no jornal o Globo, a reportagem, através da colunista Bela Megali, no sentido de que o STF vai, até o momento, não tem nada contra o Eduardo Bolsonaro, mas se ocorrer essa sanção, não só ao Eduardo Bolsonaro, mas ao Poder Judiciário brasileiro, na verdade, a soberania brasileira, vai ser aberta uma ação penal, conforme pede a liderança do PT na Câmara dos Deputados. Mas, para que essa ação penal seja aberta, seria necessária uma autorização da Câmara, porque ele ainda é deputado, ainda que licenciado. Porém, isso vai cair sozinho, porque esse caso, inclusive, já está judicializado. Assim que o Eduardo Bolsonaro se mandou para os Estados Unidos, fugindo do Brasil, dizendo que tinha medo de ser preso aqui, mas na verdade ele foi lá para conspirar mesmo, né, para tentar intimidar o judiciário, e o Brasil está vivendo, inclusive na rede X do Elon Musk, está vivendo uma verdadeira ofensiva de alguns membros da extrema-direita, alguns deputados fazendo ataques asquerosos ao Supremo, que você vai ver aí, eu vou reprisar um desses ataques que eu publiquei na edição
de sábado à noite no blog da cidade, aqui no blog da Cidadania, e muitas ameaças, muitas distorções e ataques ao judiciário brasileiro que instalam a balbúrdia, instalam o caos, inclusive jurídico, no país, né? Então, na verdade, já está prevista a perda do mandato do Eduardo Bolsonaro se ele não retornar até 19 de julho. Ele pediu licença da Câmara dos Deputados em 25 de março. Ele pediu uma licença de 122 dias. 2 dias para tratamento de saúde e mais 120 dias de licença para tratar de assuntos particulares fora do país. Você veja bem que essa decisão dele é muito estranha, mas está no direito dele, porque por ano um deputado pode pedir até 120 dias de licença para tratar de assuntos particulares e até períodos maiores, se for caso de saúde, se for o caso de licença maternidade ou paternidade, que não é o caso do Eduardo Bolsonaro, também pode. Mas aqui eu separei algumas coisas de uma ampla pesquisa que eu fiz. Mais tarde eu vou publicar aqui na comunidade do canal um artigo que eu escrevi hoje e que contém toda a fundamentação jurídica para tudo que vai acontecer em relação ao Eduardo Bolsonaro e outros membros da quadrilha golpista. Mas principalmente o Eduardo Bolsonaro, que está promovendo uma conspiração nos Estados Unidos. Então, para tirar o mandato dele, é o seguinte: ele está violando o artigo 235 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e também os artigos 55 da Constituição e 240 do Regimento Interno. Tudo isso versa sobre o abandono do mandato. Ele só pode ficar até 120 dias fora, e esses 120 dias eles vencem em 19 de julho. Se ele não pode retomar o mandato antes de 19 de julho, porque devido a ele ter feito um pedido superior a 120 dias de afastamento, o tal de Major Olímpio, o suplente dele, assumiu o cargo e vai ficar lá agora, não tem jeito. Até 19 de julho o sujeito está lá. E o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Eduardo Bolsonaro, o PL, disse que ele volta agora em julho, condizendo com o prazo que ele tem que voltar para assumir o mandato. Muito bem, se ele não voltar e quiser, por exemplo, pedir outra licença, ele não pode, só em 2026, só a partir de 2 de fevereiro de 2026 ele pode pedir outra licença. Então ele tem que voltar para o Brasil. Agora, a Câmara teria que abrir um processo de cassação do mandato dele por abandono do mandato, não é? Inclusive também por ele estar lá nos Estados Unidos. Ele já deu declarações públicas que só volta para o Brasil quando o Alexandre de Moraes for sancionado, for punido pelos Estados Unidos, que é um absurdo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que cumprir a lei. Ele tem um mandato, ele tem que respeitar o mandato. Ele não pode ficar lá e manter o mandato. Então ele vai perder esse mandato. O Valdemar diz que ele volta, ele diz que não volta. O Ciro Nogueira também diz que ele volta, ele não volta. Seja como for, minha amiga, meu amigo, eu separei aqui algumas coisas que podem acontecer. Isso já está judicializado. Assim que o Eduardo Bolsonaro pediu o afastamento do mandato, em março, o PSOL entrou com uma medida no Supremo Tribunal Federal pedindo a cassação do mandato dele, porque ele não estava indo para os Estados Unidos como uma missão nobre, alguma coisa legal. Ele estava indo lá para conspirar e ele declarou isso claramente para todos na internet. Essa ação está lá no PSOL e se por acaso o Eduardo Bolsonaro não voltar e a Câmara dos Deputados, devido à força do PL e devido a Hugo Mota ser alguém ali que o presidente da Câmara, ser alguém que fica ali com medo de enfrentar o bolsonarismo,
não fizerem o que tem que ser feito, também a comissão de ética está na mão do bolsonarismo, se não fizer o que pode ser feito, o Supremo Tribunal Federal já tem a ação para tirar o mandato dele, e o Supremo tem toda a jurisdição para fazer isso. Inclusive, eu fui pesquisar, tem um precedente do STF cassar o mandato de um deputado, Nathan Donadon, em 2004, que a Câmara não cassou o mandato dele, se omitiu de cassar o mandato dele, tinha que cassar o mandato, porque ele faltou muito, e o STF foi lá e tirou o mandato do cara. Então já tem até jurisprudência. E tem aqui uma base jurídica que eu anotei aqui, idade, né? Vocês sabem como é que é. Bom, o regimento interno, artigo 235, normatiza que ele só pode se afastar até 120 dias por sessão legislativa, que é o ano, de 2 de janeiro a 22 de dezembro. Licença para promover atividades políticas, moralidade administrativa, isso é vetado pelo artigo 37 da Constituição. Abandono do mandato, artigo 55 da Constituição Federal e 240 do Regimento Interno. Qualquer partido, se a Câmara não cassar o mandato dele por ausência, qualquer partido pode impetrar um mandado de segurança, uma DI, uma ação direta de constitucionalidade, ou uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, esses instrumentos estão à disposição das autoridades para tirar esse sujeito da política brasileira e aí poder abrir uma ação penal, se houver mesmo a sanção dos Estados Unidos, abrir uma ação penal contra ele, e aí não tem Câmara, não tem ninguém que vai ter que dar palpite nisso. Ontem também foi dito por essa matéria do jornal o Globo que o STF e o próprio governo federal estão unidos em torno da defesa da soberania brasileira e a ação penal contra o Eduardo Bolsonaro, se ocorrer qualquer tipo de ataque dos Estados Unidos à soberania brasileira, a ação penal vai ser aberta, isso não tem dúvida. Eu estou antecipando para vocês, e depois me cobrem se não acontecer. Vamos ver se eles vão levar isso para frente. Eles estão aí debochando, fazendo videozinhos, tal, o Eduardo Bolsonaro se gabando de que ele conseguiu, de que ele fez, de que ele aconteceu, disse agora que os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica no Brasil, disse agora que está colocando o STF de joelhos, outros capangas aí do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Então, agora chegou a hora de começar a tomar medidas. Em algum tempo nós vamos ter a prisão da Carla Zambelli, a prisão do Jair Bolsonaro e uma ação penal muito dura contra o Eduardo Bolsonaro, porque o Trump, provavelmente, parecem muito dispostos, não é? Já deram até declaração que vão abrir essa ação contra o Poder Judiciário brasileiro. Então, aí, o ano vai terminar também de uma forma não muito agradável para o bolsonarismo. Eles estão rindo, estão se jactando, estão achando que estão com a bola toda aí. Não é bem assim. Vamos ver essa reportagem que eu preparei para você. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país.
Muito boa tarde a todos. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pediu a rejeição da licença do mandato de Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal. Eles querem que o caso seja considerado abandono de mandato. A apuração é do nosso analista Pedro Venceslau. O filho do ex-presidente surpreendeu o próprio partido e aliados ao decidir ficar nos Estados Unidos e abrir mão de presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. No documento obtido pela CNN, os deputados pedem atenção à situação. Foram pedir socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora acontecer. O Supremo Tribunal Federal de joelhos, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinho, suas contas bancárias, suas comprinhas no Shopee e as outras tantas coisas que fazem com o dinheiro que ganham os seus familiares nos processos no judiciário. O tempo deles está chegando ao fim, senhor presidente. Pois é, você vê o nível que está a coisa. É algo absolutamente asqueroso que está acontecendo no país. Isso aconteceu no parlamento brasileiro. Esse sujeito, tal de Van Hatten, um criminoso contumaz que vem usando esse tipo de estratégia para atacar o Poder Judiciário brasileiro, fazendo essas acusações gravíssimas, mas ele está sendo investigado, né? Ele está sendo investigado, ele vai responder o inquérito e tudo tem seu tempo. Mas o Eduardo Bolsonaro, você vê que ele lá em março, no dia 18, ele comunica que vai ficar nos Estados Unidos, se licencia do mandato, ele disse temporariamente naquele momento. Depois a gente veria que não seria bem assim. A Câmara convocou o suplente do Eduardo Bolsonaro 3 dias depois, o tal de missionário José Olímpio, que é ligado àquela igreja do Valdemiro Santiago, e que tem atuado no gabinete do Eduardo Bolsonaro sob as ordens do Eduardo Bolsonaro, né? As notícias que vêm chegando, fazendo gastos, inclusive, de interesse do Eduardo Bolsonaro, ele continua mandando no gabinete dele, apesar de o suplente ter assumido. E aqui, veja que ele esteve mais nos Estados Unidos neste ano do que na Câmara. Os pedidos de licença foram formalizados e autorizados pela Câmara sob a justificativa de ausência do território nacional e o deputado não teve o salário afetado nos primeiros meses do ano, sem trabalhar. Ele colecionou mais dias fora do Brasil do que no cumprimento do mandato parlamentar. Até que ele pegou e foi lá dizer que agora vou abrir depois. Isso em março, né? Ele já estava ganhando o ano inteiro lá nos Estados Unidos, 3 meses, né? E aí decidiu parar de receber o salário, mas eles têm a verba de representação lá no gabinete que está sendo usada sob as ordens dele. Bom, diante disso, o Valdemar Costa Neto, sabendo inclusive da representação do PSOL à mesa diretora da Câmara, que vai rapidamente se transformar numa ação no STF, se o Eduardo Bolsonaro não voltar até o dia 19 de julho, que é quando se completam os 122 dias de ausência dele do Congresso Nacional. E aí o Valdemar diz que ele vai voltar em julho, que é justamente a data que ele tem que voltar. Até o dia 19 ele tem que estar no Brasil para reassumir em agosto o mandato dele, quando volta a funcionar a Câmara dos Deputados. Muito bem. O Valdemar disse isso porque ele não está querendo perder um deputado, né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou agora no dia 22, quinta-feira da semana passada, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai voltar em julho, depois de completar a licença de 4 meses. Só que existem fatores que indicam que ele não vai voltar. A licença do Eduardo Bolsonaro é algo que pode lhe tirar o mandato. Tá? Então, isso é precificado
Ele só pode se licenciar por 4 meses sem perder o mandato. O problema, minha amiga, meu amigo, como eu já disse, é que a Câmara pode fazer alguma tramóia lá, porque isso teria que ir para a comissão de ética. Tá? Na comissão de ética, para tirar o mandato dele, a gente já sabe que é todinha bolsonarista. E eles vão aliviar para ele e ele vai acabar ficando fora do parlamento sem perder o mandato e o suplente lá temporário. Isso pode acontecer porque a Câmara está fazendo todo tipo de atrocidade. Mas aí entra o Supremo Tribunal Federal. O Mota oficializou a licença do Eduardo Bolsonaro e o Mota não tem muito ímpeto de brigar com o bolsonarismo. O PSOL entrou com a medida na Câmara, né? Os deputados do PSOL pediram à mesa diretora da Câmara que o pedido de licença fosse negado, mas não foi negado e o Hugo Mota autorizou. Muito bem, só que o regimento interno da Câmara, como você vê aqui, no artigo 235, parágrafo 2º, o deputado poderá obter licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, tratamento de saúde, tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. E no parágrafo 2º, suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso 2, quando tenha havido a assunção do suplente. A licença será concedida pelo presidente, exceto na hipótese do inciso 1, quando caberá à mesa decidir. Se for uma missão oficial da Câmara, que não é o caso. A licença depende de requerimento fundamentado dirigido ao presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o seu recebimento. Isso aconteceu e o deputado que se licenciar com a assunção do suplente não poderá reassumir o mandato antes do fim do prazo que ele pediu a licença, os 120 dias. Então, aí, está muito bem documentado no regimento interno da Câmara dos Deputados. O Bolsonaro, inclusive, mostra que ele não vai voltar tão cedo. Ele andou pedindo PIX para pagar a vida do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O ministro do Turismo do Bolsonaro, o ex-ministro do Turismo, o sanfoneiro, andou pedindo PIX para o Eduardo Bolsonaro, porque disse que é muito caro morar nos Estados Unidos e que ele já gastou, o Bolsonaro já gastou metade dos 17 milhões que o gado deu de PIX para ele, então eles não estão pretendendo voltar tão cedo. E o próprio Eduardo Bolsonaro diz que é mais importante ele estar nos Estados Unidos do que batendo ponto na Câmara. Pela segunda vez neste ano, isso aconteceu agora em fevereiro, ele foi para os Estados Unidos buscar apoio e falou, olha, é muito mais importante eu ficar lá. Ele está lá alegando o que está fazendo, né? Ele todo dia posta vídeo dizendo que ele está conseguindo, vamos vencer o Supremo e tal, e aí ele confessa tudo o que está sendo dito aqui nessa representação da liderança do PT na Câmara, que em fevereiro, como eu disse ontem, foi pedido para a Procuradoria-Geral da República, pela mesma liderança do PT, que abrisse uma ação penal, confiscasse o passaporte do Eduardo Bolsonaro e até cogitasse prisão preventiva, porque ele estava conspirando contra o Brasil. O PGR respondeu o quê? O PGR respondeu que não podia fazer nada porque não tinha nenhum ato concreto. Né? Não tinha nenhum ato concreto do Eduardo Bolsonaro, só tinha falação dele nas redes, mas não tinha acontecido nada. A Procuradoria negou tudo, negou a ação penal, negou a apreensão do passaporte, negou também a prisão preventiva e aí ele desistiu de assumir um cargo de liderança das relações exteriores da Câmara dos Deputados e aí ficou tudo por isso mesmo. Agora, porém, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Departamento de Estado norte-americano, ele declarou que há muito grande a chance de os Estados Unidos entrar com ações, não só contra o Alexandre Moraes, mas também contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal e até contra as esposas dos ministros. Quer dizer, é uma coisa gravíssima, isso mudou tudo, por isso o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, entrou com essa nova representação
na Procuradoria-Geral da República, dizendo justamente isso, que agora está tudo muito claro, está tudo comprovado com fatos concretos. Com isso, nós chegamos aqui. Veja só, essa matéria saiu ontem, eu já noticiei ontem, mas eu volto a ela, porque isso aqui é muito sério, o que está dizendo essa matéria. Veja só. Eduardo Bolsonaro entra na mira do STF após a ameaça dos Estados Unidos contra Moraes. Molecagem. As ações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro junto ao governo Donald Trump e parlamentares americanos contra Alexandre de Moraes colocou o parlamentar novamente em rota e colisão com a corte. Nos bastidores, os magistrados elevaram o tom sobre o filho de Jair Bolsonaro, descrevendo a saga do deputado contra Moraes como molecagem, traição ao Brasil ao defender que um país estrangeiro interfira na própria nação. Os ministros destacam que, no Brasil, a normalidade institucional está posta e apontam os Estados Unidos como local onde há riscos. Entre os fatos citados está o caso da juíza do condado de Milwaukee, que chegou a ser presa no mês passado pelo FBI, acusada de obstruir agentes da imigração e de ajudar um cidadão mexicano a escapar da deportação. O episódio mostrou uma escalada da disputa do governo Trump e sua investida contra imigrantes e o judiciário. Questionado se Eduardo Bolsonaro sofrerá punições por parte do STF devido às ações que protagoniza nos Estados Unidos contra Moraes, os magistrados afirmaram que hoje não há medidas do cenário, mas que isso pode mudar. Como é que pode mudar? Se houver mesmo as sanções. Após o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, admitir que a gestão Trump pode aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, entrou com a representação na PGR. Lindenberg solicita que o órgão analise a necessidade de prisão preventiva do parlamentar. No início do ano, o líder do PT apresentou uma notícia-crime que pedia a apreensão do passaporte de Eduardo. A demanda foi rejeitada por Alexandre de Moraes sob orientação da PGR. Mas, mesmo assim, Eduardo se mudou para os Estados Unidos alegando perseguição. Então, quando os ministros do STF falam que isso pode mudar, isso significa que pode mudar se houver qualquer ataque ao Brasil por parte dos Estados Unidos. Então aí, se o Eduardo Bolsonaro voltar para cá e assumir o mandato, pode ser pedida a ação penal contra ele. Se a Câmara recusar a ação penal, ele pode ser preso, como foi, por exemplo, o Chiquinho Brazão. E aí ele, depois de 3 meses preso, de 4 meses preso, ele vai perder o mandato por faltar o mandato e aí o STF processa ele normalmente. Então, instrumentos não faltam, é só provocar o STF e, seja como for, pelo jeito, o Eduardo Bolsonaro vai ficar com medo de voltar para o Brasil. Então, ele vai perder esse mandato de qualquer jeito até o dia 19 de julho. Faltam 55 dias. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.